Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei a hora que você está me assistindo. Eu sou o Fernando e nós vamos aqui conversar um pouco mais sobre música, sobre guitarra, sobre a escala pentatônica que eu gosto tanto de falar, de mostrar para você. E nós vamos falar sobre alguns assuntos que eu tenho certeza que vai interessar a você. O que eu gostaria de falar com você hoje aqui é sobre algo que talvez você não tenha pensado, não tenha, não tenha planejado, não tenha imaginado, mas eu estou aqui para te ajudar. Vamos fazer um raciocínio lógico. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui de uma forma bem diferente de como você entrou. E eu quero falar bem sério com você que, por exemplo, você acha que já passou da sua idade de aprender a tocar guitarra, a solar, a improvisar, principalmente usando a escala pentatônica. É o seu caso? Se aplica a você? Então é com você que eu quero falar. É com você que esse assunto vai ser levado. Então fica comigo. Não vou usar guitarra hoje, vou esclarecer algumas coisas. Vamos botar a nossa cabeça para raciocinar e te libertar, por exemplo, de algumas coisas que talvez você esteja preso, como o pensamento que você talvez tenha de que está sendo ou é incapaz de catar a guitarra e fazer um solo, fazer uma improvisação, mesmo que você não entenda nada nesse momento. Mesmo que você esteja aí no zero, ou você sabe fazer, por exemplo, alguns acordes só, acorde de dó, de sol, de lá menor, de lá. A pergunta que eu te faço é, você precisa mesmo conhecer todas os esquemas de teoria musical, tudo que envolve a música, todas as bases, as raízes da música, para você poder pegar a sua guitarra e se divertir e usar como um hobby? Ou você ter aí 10, 15, 20 minutinhos por dia para você esquecer de todos os assuntos do mundo e focar somente no seu instrumento, somente na guitarra, somente em aprender a improvisar? Você tem quanto? 40, 50, 60, 70, não importa quantos anos você tenha. E se você está vendo esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você gosta daquelas músicas que a guitarra é, são bem evidentes, né? Por exemplo, solos, riffs, bandas, né? Que bandas estamos falando? Estamos falando, por exemplo, de Led Zeppelin, Pink Floyd, guitarristas, né? Santana, Jimi Hendrix, nós temos Guns N' Roses, onde o Slash, ele era, e é até hoje, né? O guitarrista do Guns N' Roses sempre foi uma inspiração para muita gente, para muito guitarrista, para muito menino aí dos anos 80, dos anos 90. Nós temos Brian May, Rich Sambora, Stevie Ray Vaughan. Quantos guitarristas nós temos aí? Quantos caras bem que inspiraram e continuam inspirando muita gente a tocar guitarra. E se você um dia, mesmo que não seja agora, lá no passado, mesmo que você lá no passado tinha vontade de fazer solos, mesmo que você tinha vontade de fazer o que eles faziam, fazer solos, improvisos, você acha que esse sentimento dentro de você, ele não deve ser mais aflorado? Você já não é mais um menino aí, você não tem mais 17, 18, 20 anos, e é por isso que você deve pensar que você não consegue aprender, você não consegue conseguir fazer coisas novas, por exemplo, como aprender a tocar guitarra, ou evoluir, se você já sabe alguma coisinha, a evoluir, a fazer coisas a mais, e talvez você pense, não, não consigo, já vi muita aula na internet, já vi muito conteúdo, e é muita teoria, é uma academização da música, que você precisa conhecer tudo, e dá uma impressão que você precisa ser formado, né? Formado em música, conhecer tudo sobre a música. É isso mesmo? Você quer solar? Você quer improvisar? Assim como os guitarristas que você sempre admirou? Você precisa disso? Eu garanto para você que você não precisa. É por isso que eu quero te dizer que a guitarra ainda espera você. Como assim a guitarra espera você? Imagina um homem aí que tem 45 anos ou mais, ele acorda cedo, ele enfrenta o trânsito, ele trabalha o dia inteiro, ele chega em casa, cuida dos filhos, paga as contas, resolve os problemas, né? E finalmente, quando ele tem um momento de paz, o que ele faz? Ele descansa, ele dorme, ele tá exausto, ele não aguenta mais, né? Aí ele olha ali no canto da sala, no canto do quarto dele, aquela mesma guitarra que ele comprou lá no passado, lá, que ele brilhou os olhos quando ele comprou, tá encostada, cheia de pó,
sem corda às vezes, cheio de oxidação nas cordas, corda enferrujada, ou algum botão quebrado ali, tá como enfeite ali no canto da sala, ou pendurada no quarto, ou dentro do guarda-roupa, embaixo da cama, seja onde for. E esse instrumento, né, a guitarra ou o violão, é algo que representa a liberdade, né, a identidade, é o sonho de uma pessoa aprender a tocar ela, dominar, a fazer um som com ela, tirar algo dos seus dedos, tirar e saber que aquilo está saindo da sua mão. Um som que chama atenção, um riff, um solo, um fraseado legal, um lick. Então, só que ela parada lá, ela resolve alguma coisa? No canto da sala, no canto do quarto? Não resolve, né? Você já percebeu como a vida, o tempo, muitas coisas, quando as coisas vão passando, os anos, as décadas, a gente vai acabando esquecendo de quem a gente é? O que a gente faz? A gente vive para o trabalho, vive para os filhos, para os boletos, e aquilo que era nosso, né? Nossos sonhos, nossa música vai ficando lá para trás, ou para depois, vai ficando de lado, e esse momento de você querer pegar um violão, uma guitarra para aprender coisas novas, mas esse momento nunca chega, você não tem tempo, você está cansado, você deixa para lá, não é prioridade para você. Talvez você esteja se perguntando, né? Puxa, eu sempre quis aprender a solar, a improvisar, eu sempre quis fazer solos como os guitarristas favoritos, né? Já citamos alguns aqui, né? Jimmy Page, David Gilmour, Slash, Stevie Ray Vaughan, nós temos vários, né? Brian May, Kirk Hammett, mais um monte. Dá para até esquecer aí. Dá para ser injusto em não citar muitos guitarristas, né? Que influenciaram, que você tem vontade de fazer igual esses caras. Mas você pensa assim, o meu tempo já passou, já passei da idade, eu tô ficando velho. Deixa eu te dizer uma coisa bem clara aqui. Não passou do tempo. Ainda você tem muito tempo na sua vida para você aprender. E é tudo que você precisa é de vontade. É reacender aquela chama que tinha dentro de você. De quando você era mais novo, de quando você comprou o violão, quando você comprou a sua guitarra. E aquela chama naquela época, ela estava bem acesa, né? Com vontade. Mas as coisas mudaram, né? Por exemplo, naquela época você não tinha tanta informação para aprender muitas coisas, mas você tinha energia, você tinha vontade. Hoje está ao contrário. Hoje você, talvez lhe falta um pouco de energia, né? Daquele ímpeto de... Aí você tem o seu instrumento e você tem muita informação na internet. E hoje eu estou te ajudando a encontrar essa informação. Por exemplo, quando o assunto é solo, improviso, eu estou aqui para te ajudar. Então vamos reacender essa chama, essa vontade, esse fogo que está lá bem pequenininho, mas que ele pode virar uma fogueira bem forte. Nós podemos falar da armadilha da rotina que nós temos, né? A vida é muito corrida, né? Nós temos que fazer de tudo, né? Aí o tempo vira uma moeda rara. E o que é cortado primeiro quando você está com pouco tempo? É aquilo que a gente acha menos urgente, né? Por exemplo, o lazer, a arte, a música, aprender um instrumento, reaprender, refazer aquilo que você tinha vontade, coisas que não são tão urgentes assim, com certeza são as primeiras coisas a serem deixadas de lado. Aí a sua guitarra que era para ser um refúgio, o que ela vira? Ela vira ali um objeto decorativo, né? Você não toca, não estuda, não se permite aprender, não se permite deixar voltar todo aquele sentimento que você tinha no passado com respeito à sua guitarra, seu violão. Mas isso tem um custo bem invisível. Que custo que é esse? A identidade criativa, aquilo que você tinha dentro de você, ela vai sumindo. Aí você, em vez de dar vazão a essa criatividade, essa vontade de fazer as coisas, você funciona melhor como um pai, como um profissional, como um marido, né? Mas deixa de viver como indivíduo para você mesmo. Tem coisas que nós fazemos para muita gente. Por exemplo, eu sou casado, eu tenho um filho de quase 15 anos. E eu sei o que você passa. A gente tem que fazer muitas coisas, né? Tem que trabalhar, tem que correria, pagar boleto, dar atenção para o filho, dar atenção aos problemas da vida, manutenção, um monte de coisa. E vamos deixando de lado aquilo que a gente mais gosta, né? Mas tem coisa que a gente tem que fazer por nós mesmos. Nós temos que... Isso não é egoísmo. Não é egoísmo você deixar um pouco de lado as pessoas que você gosta. Não estamos falando em abandonar, mas fazer não só para eles, para nossos filhos, para os nossos parentes, pais, para nossa namorada, para nossa esposa, mas fazer por nós também. Fazer por nós. Quando você vive só para os outros, você acaba esquecendo de quem? Quem? De você mesmo. Você deixa tudo aquilo que você tinha vontade se apagar. Aí você vê vídeos dos guitarristas que você curte, né? Se você é dos anos 60, com certeza você curte os guitarristas dos anos 70, anos 80. Se você é dos anos 70,
Você vai curtir os guitarristas dos anos 80 e também dos anos 90 e assim por diante. Quando a gente está na juventude ali, a gente é mais impactado por aquilo que a gente está vendo na juventude. E você, com certeza, tem guitarristas e músicas que ativam o seu, o seu lado afetivo, o seu lado emocional, sua memória afetiva. E isso te faz bem. E seria melhor ainda se você conseguisse catar o seu instrumento e tocar, fazer um solo das músicas do guitarrista que você gosta. Lá no fundo, eu tenho certeza que lá no fundo você gostaria de fazer o que eles fazem. Eu tenho certeza disso. E quando você vê um guitarrista tocando, né, aquela música, seu guitarrista favorito, você imagina que é legal, que é prazeroso fazer aquilo? Sim, tenho certeza. Quando você pega para fazer, quando você toca, a sua alegria, o seu prazer, ele aumenta. As suas ansiedades, presta atenção no que eu estou falando, as suas ansiedades, elas diminuem, sabe por quê? Porque se você está atribulado aí, pensando em muitas coisas na sua vida, pode ter certeza que quando você pega o seu violão e a guitarra, eles, esses dois instrumentos, ou qualquer outro instrumento, qualquer hobby que a gente tenha na vida, eles fazem a nossa ansiedade diminuir bastante. Por quê? Ansiedade é aquilo que tem a ver com o futuro, né? Você pensa no futuro demais e aquilo te causa ansiedade, você não sabe o que vai ser no dia de amanhã. E quando você está tocando um instrumento, aprendendo, dedicando ali 15, 20, 30 minutos no dia, você só está focado em aprender, em tocar, em fazer do jeito certo aquilo ali naquele momento. E se você está concentrado ali naquele instrumento, naquele momento ali, a sua cabeça, o seu cérebro, o seu emocional, o seu psicológico não consegue pensar em outra coisa. E isso tira a sua ansiedade. Quando você está fazendo o que você gosta ou um desafio ali que é prazeroso para você, que não é um peso para você, isso te traz alegria, prazer, traz conforto, te acalma, te traz paz. Pode ter certeza disso. Mais um motivo de você pegar aquela guitarra que você comprou faz muito tempo, que ela está parada, para você voltar a tocar, a tentar aprender solos, improvisos, usando, por exemplo, a escala pentatônica. Então não deixa aquela voz dentro de você falar, ó, já é, não tem mais tempo, eu tô velho para começar a solar, a improvisar, meus dedos já não me respondem mais, eu não consigo mais fazer coisas que eu fazia quando eu era jovem, não tem mais como, né? Improvisar, solar, tocar uma guitarra é só para quem começou lá atrás, cedo, há muito tempo atrás. Sabe o que essa voz dentro de você que eu acabei de citar, ela está fazendo por você? Está mentindo para você. Ela está mentindo. Existe casos e casos de pessoas que começaram não só a tocar guitarra ou qualquer outra atividade, depois de um certo tempo na vida, depois dos 40, 45, 50, 60 anos, elas estão conseguindo, elas estão tendo prazer. Elas não fazem para serem pessoas de alto rendimento, alto desenvolvimento, alto nível. Não, elas fazem, ó, por elas mesmo. Elas querem fazer para ter alegria, para terem paz. Porque é uma coisa que eles sempre tiveram vontade de fazer desde quando eram menores, mais novos, mas não tinham tempo e voltaram e criaram coragem, tiveram aquela centelha, aquela chama, deixaram pegar fogo dentro delas e voltaram a fazer o que elas tinham sempre vontade, sempre desejaram fazer. E no nosso caso aqui é a guitarra, é o violão, é o solo, é o improviso, é a música. Não ache que para você solar e improvisar você precisa ser veloz, rápido. Não, a música não está na velocidade. Não está na velocidade. A música está no sentimento, no feeling, no que nós queremos expressar. Não deixe aquela ilusão dentro de você, aquela vozinha falando, um dia eu faço. Talvez a gente fique esperando a oportunidade perfeita e essa oportunidade, ela nunca chega, porque nem tudo na nossa vida, ou tudo na nossa vida não é perfeito. Não tem como esperarmos o momento, o ponto certo, esperar as coisas estarem do jeito que a gente imagina que esteja perfeito. Não vai estar nunca perfeito. Então a hora de começar é agora, nesse momento. Não se deixe enganar pensando assim, só vou fazer isso, só vou voltar a tocar guitarra quando os meus filhos crescerem, quando eu me aposentar, quando sobrar tempo, quando der, quando eu tiver um salário melhor. Não, faça agora, comece agora. Esse momento ele nunca vai chegar, porque a vida traz sempre novas urgências para nós. Aquele sonho que era só adiado dentro de nós começa a virar uma frustração silenciosa. Se você gosta mesmo de guitarra, gosta de música, gosta de solo, isso, se você não fizer, vai te deixar bem frustrado. Aquela sensação de que você deixou algo passar e que você não devia ter deixado passar. Essa sensação, ela é horrível, mas não precisa ser dessa forma. Por exemplo, improvisar com a pentatônica
É mais simples do que se parece. É mais simples do que parece e mais legal também do que parece. Pode ter certeza. Quando você vê aquilo saindo da sua mão, aquele som, aquele riff, aquele lick, ou aquele fraseado saindo da sua mão, isso te empolga e vira aí um ciclo vicioso bom, né? Que vai te fazer querer fazer mais e de novo e mais e melhor e de um jeito diferente. Pode ter certeza que é dessa forma que funciona. Por exemplo, Eric Clapton, David Gilmour, B.B. King, John Mayer, já ouviu falar de John Mayer? O Slash, Brian May, tanto Joey Perry, são tantos guitarristas que, nossa, Stevie Ray Vaughan, é muito guitarrista, muito cara conhecido, que toca demais, eles são consagrados. Você sabe o que eles tinham ou têm em comum? Eles usam e abusam da escala pentatônica. A escala pentatônica, que é tão conhecida, tenho certeza que você sabe já o que é, ou já ouviu falar sobre a escala pentatônica, que é aquela escala com 5 notas, que estão em praticamente todos os solos, todas as músicas que você conhece. A maioria dos estilos musicais, a maioria das bandas, dos guitarristas, eles usam muito a escala pentatônica. Não pense que por ela ser algo bastante conhecida, ela deve ser diminuída, menosprezada. Não, ela é valiosa. Ela é a raiz, ela é a base, pode ter certeza, de todo o guitarrista aí. Você não precisa decorar teoria avançada para aprender ela. Não precisa ser um gênio da velocidade, da fritação. Seus dedos não precisam ser velozes para fazer bons solos, bons fraseados. Um exemplo disso, David Gilmour, um baita de um guitarrista. Você não vê ele correndo no braço da guitarra. Você vê ele de um jeito melodioso, criativo, prazeroso de se tocar e de se ouvir. Esse guitarrista extremamente conhecido aí no mundo da guitarra. Quem não conhece é porque não gosta de música, né? Além dessas coisas, de não precisar de velocidade, de muita teoria, você só precisa saber, como um mapa, onde colocar os seus dedos. Você precisa de alguém que te mostre como montar frases simples, como fazer as notas cantarem, se expressarem por você. Tenha certeza que o improviso solo é uma diversão. Se você já toca violão ou guitarra, você sabe que é divertido fazer isso. Pense mais agora. Solar é mais ainda, porque você aumenta a sua gama de criatividade, de musicalidade, de tanta coisa que você se empolga. É diversão, é viciante. Solar, improvisar uma música usando sua guitarra, seu violão, é como falar uma nova língua. E mesmo que você já fale essa língua de um jeito emocional, só falta você destravar os seus dedos. Eu tenho certeza que se você sempre ouviu músicas a qual a guitarra está sempre evidente ali, os solos, por exemplo, como o rock, o blues, o pop rock, o metal, seja lá qual música, mas que a guitarra está lá, que a melodia, principalmente, por exemplo, o blues, né? Tem bastante frases, mesmo quando uma pessoa ela não toca um instrumento, ela não toca guitarra, quando ela começa a tocar, a probabilidade de ela ter frases mais melodiosas é bem maior do que aquela que nunca ouviu música e pegou um instrumento. Por quê? Porque lá no nosso subconsciente, todas essas melodias, todos os fraseados, os licks, em algum momento, em algum lugar do nosso cérebro, está lá, em algum lugar. Então, quando você aprende, a probabilidade de você se sair melhor do que aquela pessoa que não tinha muito contato com música é muito maior. E eu sei que você, desde novo, você sempre ouviu essas músicas, esses guitarristas, você via shows ao vivo ou gravado em DVD, em VHS, né, o tempo do VHS, você via e eu tenho certeza que está dentro de você todas essas melodias, todos esses jeitos fraseados. Só falta você colocar para a ponta do seu dedo. Tá esperando o quê? Entenda que a sua idade é a sua aliada, não é a sua inimiga. Vou repetir. A idade não é sua inimiga, é sua aliada. Você não está velho demais, você está maduro o suficiente. Você tem mais sensibilidade, você escuta melhor, você tem mais experiência emocional. Isso para a vida, para a música, para você se expressar num instrumento musical é valiosíssimo. Então, improvisar, solar, não exige juventude. Não. Esse sentimento de solar, de improvisar, de tocar, não exige que você seja jovem para acontecer isso com você. Exige vivência. E você, eu tenho certeza que você tem muita vivência, você tem de sobra essa vivência.
Quem viveu mais, sente mais. E quem sente mais, toca com mais verdade, mesmo que você ainda não tem ou não sabe nem como iniciar um solo. Pode ter certeza que você já tem um diferencial. Você com a sua idade de experiência, com a sua gama de conhecimento de música, de ouvir mesmo. Não estou falando de teoria, estou falando de ouvir, conhecer música. Você já está na frente de muita gente. E a solução, meu caro amigo, ela está em algo muito simples que não leva muito tempo. Ela está em pequenos momentos. Por exemplo, você não precisa de horas e horas e horas por dia. Você não precisa largar tudo, seu emprego, sua esposa, seus filhos, seus amigos, os outros hobbies que você tem, para você aprender a tocar, a improvisar, a solar usando a escala pentatônica. Basta o quê? Sabe o quê? 15 minutinhos por dia, 20, 10. Se você ficar 10 minutos, eu tenho certeza que 10 minutos só você não vai ficar. Você vai ficar 15. Esses 15 vão se tornar 20. No dia eu tô falando, naquele mesmo dia, você fala assim, se você pensar assim, eu vou ficar só 15 minutos hoje tocando, você não consegue. Você passa disso, aprendendo. Você começa a se empolgar, você quer fazer mais. Quando você vai ver, você já passou naquele dia 1 hora e meia. É assim que funciona e tá tudo bem. Então, 15 minutos para você aprender um riff, aprender um fraseado simples na guitarra, um solo, sentir ali as cordas vibrando na ponta dos seus dedos e saber, ter a alegria de ver que está saindo da ponta dos seus dedos, da sua mão. Isso é sensacional. Então, esse momento, para você, meu amigo, não é luxo, é necessidade. Vai fazer bem para você. Eu já disse aqui nesse vídeo que nós temos só benefícios emocionais, psicológicos, abaixa a nossa ansiedade, acalma. Se você teve um dia bem estressante, corrido, cansativo, o seu instrumento vai te acalmar. Faz o seguinte, quer testar? Pega sua guitarra, seu violão, mesmo que você não saiba improvisar, fazer solo, e você saiba fazer pelo menos alguns acordes ali, em vez de você sentar na frente da TV, ficar assistindo jornal, assistindo tragédias, assistindo notícia de guerra, de morte de um monte de gente, pega seu instrumento e toque. Toque ele. 15 minutinhos. Pode ter certeza que você vai estar, depois de 15 minutos, mais calmo, com mais paz, do que se você tivesse assistido jornal, coisas ruins, na televisão ou na internet ou qualquer outro meio aí. Tocar guitarra não é só um passatempo, não é só um passatempo. É se reconectar com você mesmo, você se reconecta com você. É impressionante quando isso acontece. A guitarra, ela não é só um instrumento. Ela não é só um instrumento. Ela é uma porta. Ela é uma porta para você se encontrar com aquele jovem lá do passado, com aquele moleque que tinha um violão, uma guitarra, começou a aprender, mas por causa das pressões, por causa das correrias do dia a dia, ele foi deixando de lado esse instrumento, sua guitarra, seu violão, foi deixando de lado. Então, quando você pegar seu violão, sua guitarra, você vai se reencontrar com aquele jovem, com aquele rapaz lá que tinha brilho nos olhos, força de vontade, mas que por algum motivo deixou essa vontade, todas essas coisas ficarem para trás, que foram deixados de lado. Todo esse sentimento, essa vontade foi deixada de lado. Então você vai se reencontrar. Você confia no que eu tô falando? E a sua guitarra tá aí, ó, no seu quarto, tá no seu guarda-roupa, tá embaixo da sua cama, tá pendurado na parede. Seu violão tá aí na parede da sua churrasqueira aí. Você mostrar para todo mundo que tem um violão, mas não tá tocando. O que tá acontecendo aí? Ela tá esperando você voltar, não para ficar impressionando os outros, para ficar tocando, para você ser o mais veloz, o mais rápido. É por você, é para você se ouvir de novo, para você se reconectar com o seu passado, com a sua juventude, com as músicas que te dão emoção afetiva, com os guitarristas, com os solos, com improvisos. Imagina só você pegar uma música, pensa aí numa música que você gosta. Pensa. Imagina você catar ela, colocar, por exemplo, no YouTube uma backing track dessa música e você não fazer o solo original dessa música, mas improvisar. Você criar melodias rápidas? Não precisa disso, já falei que não precisa. Mas melodias com sentimento, com calma, com tranquilidade, com a nota certa no lugar certo. Já pensou nisso? Não importa se você tem 45, 55, 65, 85, 105, o momento certo é nesse momento, é agora. Porque cuidar de si mesmo, cuidar de você mesmo, sabe o que é? É egoísmo? Não é egoísmo. Cuidar de você é necessário, é para a sua saúde também emocional, seu hobby. Se você faz algo que você ama, isso te faz um bem, cara. Você não tem noção do bem que te faz. Então, não pense que é por egoísmo. A gente falou nesse vídeo, né, de a gente deixar um pouquinho de lado as nossas obrigações, não abandonar, mas
aquilo que a gente deixou como menos importante, menos urgente, por exemplo, pegar um violão, pegar uma guitarra, voltar a ser um pouco de prioridade. E tem outras coisas menos importantes que podem dar lugar a essa coisa importante que é você tocar guitarra, voltar ali a fazer aquilo que você sempre teve vontade. Não estamos falando em abandonar a família, emprego, casa, carro, não estamos falando disso. Estamos falando de você colocar isso pelo menos uns minutos no seu dia para você se reconectar com aquele cara que você era no passado. Então, cuidar de você mesmo não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Por exemplo, improvisar com a pentatônica do seu jeito, no seu ritmo, na sua velocidade, para você voltar a sentir prazer tocando de novo. Nunca, diga para você mesmo, nunca é tarde demais para eu voltar a fazer o que eu sempre tive vontade. O tempo não passou, você está mais maduro só. Você ainda está aqui e a música que está dentro de você, de alguma forma, na ponta dos seus dedos, ela quer voltar a sair. Então faz o seguinte, tenta fazer algo diferente do que você estava fazendo aí nesses dias atrás aí. Entra no seu quarto, na sua sala, pega o violão, pega a sua guitarra. Mesmo que na guitarra você não tenha um amplificador, mesmo que você não saiba fazer solos, não saiba fazer muita coisa ali, mas faça um acorde, aquele acorde que você sabe. Toque ele. Sinta o som que está saindo ali do braço do seu violão, do corpo do seu violão, do braço da sua guitarra. Sinta. Volte a fazer. Tenta fazer algo diferente ali, muda de acorde. Tenta relembrar aquilo que está dentro de você. Isso aí vai ser o início, vai ser a centelha para você querer voltar a tocar violão, tocar guitarra, ou iniciar do zero a fazer um solo, um improviso. E se você olhar no meu canal, você vai ver algumas dicas de como fazer. Você vai ver que você não precisa ser o mestre da guitarra, o cara que toca desde os 6 anos. Então pega a sua guitarra, tira ela da capa, tira ela de dentro do guarda-roupa, despendura da parede, toca um acorde, toca um bend, faz uma frase simples, mesmo que você não saiba o que fazer depois dessa frase. Faça, se reconecte com o seu instrumento, faça um acorde, toque aquela música que você sempre tocou. É só o começo, e o começo é nesse momento aqui. Pode ter certeza que você vai conseguir. Você vai, a cada dia, devagarzinho, de pouco em pouco, você vai tendo evolução, você vai aprendendo, você vai conhecendo, usando a escala pentatônica, que é a escala que todos os guitarristas usam. Já falamos que ela não deve ser subestimada, só porque todos os guitarristas, muitas músicas, usam essa escala. Não, ela é a base para o seu improviso, para o seu solo. E eu tô aqui para te ajudar. Veja no meu canal algumas dicas. Tem muitos shorts aí que a gente disponibiliza, que eu disponibilizo para você aprender no YouTube, no Facebook, no Instagram. Aí você consegue entender alguns movimentos, alguns desenhos da escala pentatônica. Dê esse presente para você mesmo de voltar a tocar aquelas músicas que você sempre teve vontade, de solar aquelas músicas que você sempre viu ou ouviu desde quando você era novo, desde quando você era molecão aí. Se você pegar, como já falamos, 10, 15 minutinhos, você vai evoluir. No dia seguinte você vai estar melhor que o dia anterior. É assim que funciona para tudo na nossa vida. Você não vai catar o seu instrumento, sua guitarra, você não vai pegar seu violão, sua guitarra, já saindo já tocando frases e improvisos e licks como um guitarrista de 20, 30 anos de experiência. Não tem como. Até mesmo esses caras que começaram do zero, novos, eles começaram tocando uma nota, 2 notas. Por que com você tem que ser diferente? A idade vai mudar o que você pode aprender? Não, já falamos que a experiência vai te ajudar a colocar para fora aquilo que talvez esteja dentro de você que você nem saiba. Interessante? Você gostou desse assunto? Te deu mais motivação? Te deu coragem para catar o seu violão, a sua guitarra? Limpa ela, afina ela. Hoje é tão fácil afinar um instrumento, afinar uma guitarra. Você tem aplicativos, você tem um monte de aplicativo que pode te ajudar a afinar um violão, um instrumento. Pega a sua guitarra e faça aquilo que a gente acabou de fazer. Um acorde fraseado que você sabe, uma música que você gosta, que você sempre gostou. Comece aí. Vou te ajudar a fazer igual a eles. Das músicas e guitarristas que você sempre curtiu, eu vou te mostrar o caminho de como eles fizeram, de como eles chegaram até ali onde eles estão. Você não está aprendendo para fazer um show, para ir no Rock in Rio, um festival gigantesco, para tocar para um artista conhecido.
você está fazendo por você mesmo, para você voltar a ter conexão com o instrumento musical, para você voltar a ter conexão com a sua guitarra no seu quarto, para você mesmo, para você tocar uma música ou um improviso para você no seu quarto, no seu fone de ouvido. Ninguém às vezes precisa saber que você está voltando a tocar guitarra, que você está tocando guitarra, que você está aprendendo a improvisar. Aí sim, quando você tiver mais experiente, um pouco mais, você pode montar uma rodinha de amigos aí, você fala assim, ó, faz a base aí que eu vou fazer o solo. Já pensou que é legal? É assim que funciona. Sem estresse, sem pressão sobre você mesmo. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Eu sou o Fernando, eu vou te ajudar a solar, improvisar de uma forma livre, sem teoria, sem a chatização da música. Quando a música começa a ficar chata, já não fica mais prazerosa. E a gente está num caminho bem inverso da maioria dos conteúdos que vemos na internet. Nós estamos focando ali no prazer, na melodia, sem velocidade, sem a chatização da música. Beleza? Que termo é esse, né? Chatização da música. Não pode ser. A música não pode ser chata, ela tem que ser legal, tem que ser prazerosa, tem que te dar alegria, tem que te dar paz. E é para isso que ela existe. Beleza? Se inscreve no meu canal, ativa aí o sininho, dá um curtir e nos vemos no próximo vídeo para falar um pouco mais sobre outro assunto, sobre algumas dores, algumas objeções que talvez você tenha com respeito a aprender a tocar guitarra ou fazer qualquer outra coisa no seu instrumento. Nós estamos aqui para vencer objeções com respeito à improvisação, a solos, a guitarra, e eu vou te ajudar a se reconectar com esse maravilhoso instrumento. Beleza? Um abraço e até mais.